Ela recebeu como herança uma sepultura nas montanhas, um gesto de humilhação. Mas ela não sabia o mais importante. Era um cemitério para os vivos. E eles ainda estavam lá. Ela, uma mulher da cidade, foi enviada para as montanhas para uma morte certa. Mas os gritos vindos do subterrâneo a forçaram a fazer uma escolha: morrer fraca ou sobreviver, tornando-se um monstro entre verdadeiros monstros. Você consegue imaginar o frio de uma humilhação? Não é como o vento cortante que desce as serras de Minas Gerais em junho, que racha os lábios e enrijece os dedos. Não. É um frio que nasce dentro, no estômago, e soa pela garganta como pele gelada. Beatriz conheceu esse frio no dia em que o mundo dela, já cinzento pelo luto, desabou de vez. Era Milton e Ouro Preto ainda cheirava a ouro e a sangue antigo, mesmo que as veias da terra estivessem quase secas. O ar era rarefeito, difícil de respirar. No cartório empoeirado da rua direita, o cheiro era de papel amarelado e de tempo parado. Beatriz, aos 37 anos, sentia o tecido grosso de seu vestido de luto rigoroso pinicar sua pele. 4 meses viúva, 4 meses de um silêncio que pesava mais que os 18 anos de um casamento sem amor. O tabelião, um homem pequeno com óculos que escorregavam pelo nariz suado, pigarreou. Ele leu o testamento de Gregório com uma voz monótona, como se listasse sacas de feijão. A casa em Ouro Preto, com seus móveis de jacarandá e lustres vindos da Europa. Para o sobrinho, Silvestre. As apólices da companhia de mineração, o ouro guardado no banco. Para o sobrinho, Silvestre. O armazém de ferramentas, o único negócio que ainda dava algum lucro. Tudo para Silvestre. O tabelião fez uma pausa, ajustando os óculos. E para sua esposa, a senhora Beatriz de Albuquerque e Vasconcelos. Ele hesitou, como se a próxima frase tivesse um gosto ruim. O senhor Gregório deixa a propriedade rural conhecida como a Boca do Diabo, nas Serras do Norte, e todos os débitos e encargos a ela associados. Boca do Diabo. O nome caiu no silêncio do cartório como uma pedra num poço. Beatriz não piscou, apenas sentiu aquele frio interno se intensificar. Ela conhecia a história daquele lugar. Uma piada cruel, uma fazenda de gado que nunca prosperou, construída sobre uma antiga e instável mina de ouro abandonada. Um lugar que Gregório comprou numa aposta de bêbado anos atrás, e do qual se envergonhava. Um lugar que, segundo as lendas, engolia homens e esperanças. Uma formalidade apenas. A voz de Silvestre, aveludada e fria, cortou o ar. Ele estava sentado numa cadeira ao lado, impecável em seu casaco de linho, o bigode perfeitamente aparado. Um homem que tinha a metade da idade dela e agora era dono de sua vida inteira. Meu tio sempre teve um senso de humor peculiar. Naturalmente, eu estaria disposto a comprar a propriedade da senhora por um valor simbólico para livrá-la do fardo. O sorriso dele não alcançava os olhos. Eram olhos de predador, calculistas. Beatriz se levantou. O movimento foi lento, deliberado. Ela olhou para o sobrinho do seu falecido marido, o homem que a observou por anos com uma cortesia que nunca escondeu o desprezo
Ela administrou a casa, as contas, os empregados, enquanto Gregório desenhava seus mapas e bebia com os amigos. Ela transformou o caos dele em ordem. 18 anos. E agora, isto. A humilhação final. Uma propriedade sem valor e uma oferta de esmola. Eu não vou vender, disse ela. A voz saiu mais firme do que esperava, um fiapo de fogo no meio daquele inverno interno. Vou tomar posse do que é meu por direito. Silvestre ergueu uma sobrancelha. O divertimento em seu rosto era quase palpável. Como quiser, minha tia, como quiser. As montanhas podem ser inóspitas para uma senhora sozinha. O aviso era claro, a ameaça sutil como um fio de navalha. Beatriz saiu do cartório e andou pelas ruas de Ouro Preto sem rumo, as pedras escorregadias sob seus pés, as ladeiras íngremes que tiravam o fôlego, o cheiro de fumaça de lenha e terra úmida. As pessoas a cumprimentavam com olhares de pena, a pobre viúva desertar. Ela apertou a bolsa de couro com força, as unhas cravando na pele. Não! Ela não seria a pobre viúva. Ela iria até aquele fim de mundo. Avaliaria a madeira, o que quer que restasse da casa, talvez até as pedras da fundação. Venderia tudo, pedaço por pedaço, se preciso fosse. Mas não daria a Silvestre o prazer de vê-la derrotada. 2 dias depois, ela partiu. Não havia estrada para a boca do diabo, apenas uma trilha de mulas que serpenteava para o norte, subindo cada vez mais alto nas montanhas. Ela pagou uma pequena fortuna a um tropeiro, um homem velho, de pele curtida pelo vento da montanha, que não fez perguntas. Ele apenas olhou para o céu, cuspiu no chão e disse: 2 dias de viagem, senhora, se a névoa deixar. A jornada foi um purgatório. No primeiro dia, eles subiram. O ar ficava mais fino a cada hora, e o frio mais agudo. O casaco de lã preto, que parecia tão pesado na cidade, agora era insuficiente. O vento assobiava pelos desfiladeiros, um lamento constante. O mundo civilizado ficou para trás, substituído por uma imensidão de pedra cinzenta, vegetação retorcida e céu pálido. O único som era o clique-claque das patas das mulas nas pedras e o farfalhar do vento. Beatriz sentia cada músculo do seu corpo queimar. Ela, que passara a vida entre paredes, agora estava entregue à brutalidade da natureza. Passaram a noite numa estalagem miserável, um rancho de pau a pique no meio do nada. O chão era de terra batida. A comida, uma broa de milho dura e um pedaço de queijo salgado. Beatriz mal comeu, enrolou-se em um cobertor áspero que cheirava a mofo e suor de animal, e o frio da noite atravessou o tecido como se fosse feito de gaze. Ela não dormiu. Deitada no escuro, ouvia os sons da noite na montanha, o pio de uma coruja, o estalar distante de um galho, o uivo do vento que parecia ter dentes. Lembrou-se de Gregório, não com saudade, mas com uma raiva fria. Ele, um topógrafo, amava a terra, as distâncias, os contornos do mundo. Uma vez, ele lhe mostrou um mapa da região. Aqui, Beatriz, disse ele, apontando com o dedo manchado de tinta, é onde o mundo acaba e os pesadelos começam. Ele riu. Na época, ela não entendeu. Agora, o frio em seus ossos dizia que ela estava chegando ao fim do mundo dele. O segundo dia foi pior. A névoa desceu. Não era uma neblina comum, era uma parede branca, densa e úmida que engoliu o mundo. A visibilidade caiu para menos de 5 metros. O mundo se resumia ao balanço do lombo da mula,
ao cheiro do pelo molhado do animal e ao contorno fantasmagórico do tropeiro que seguia à frente. O silêncio tornou-se pesado, opressivo. O som das patas das mulas era abafado, como se pisassem em algodão. Beatriz sentia uma vertigem constante. Não havia céu nem chão, apenas o branco leitoso que a envolvia. Um passo em falso e seria um mergulho no nada. Ela agarrou as rédeas com as mãos dormentes. O medo, uma coisa física. Uma garra apertando seu peito. O frio agora era uma agulha de gelo, perfurando suas roupas, sua pele, até alcançar os ossos. Horas se passaram naquele limbo branco. Beatriz perdeu a noção do tempo. Poderiam ser dias, poderia ser a eternidade. Quase lá, senhora! A voz do tropeiro soou rouca, assustadoramente próxima. O diabo já pode nos sentir. E então, como se por um comando, a névoa começou a se rasgar. Primeiro, como véus esfarrapados, depois se abrindo para revelar o que escondia. Eles estavam no topo de um platô varrido pelo vento, e ali, no centro, estava-se a casa. A boca do diabo. Era uma visão de pesadelo. A casa não parecia construída, mas sim vomita pela própria terra. Uma estrutura de madeira escura e pedra, torcida pelo tempo e pela negligência. O telhado de Arquícia estava parcialmente desabado em vários pontos. As janelas, sem vidros, eram como órbitas vazias encarando o nada. A vegetação selvagem subia pelas paredes, garras verdes, tentando arrastar a construção de volta para o chão. Mas o pior era o que dava nome ao lugar. A poucos metros da casa, a terra se abria numa cratera escura, a entrada de uma mina abandonada, uma boca escancarada e negra, de onde soprava um ar gelado com um cheiro de terra molhada e decadência. O tropeiro parou, mantendo uma distância respeitosa. É aqui, senhora. Meu trabalho termina. Não ponho os pés nessa terra amaldiçoada. Ele a ajudou a descer da mula. As pernas de Beatriz estavam tão bambas que ela quase caiu. Ele descarregou sua pequena trouxa de pertences e, sem outra palavra, virou sua montaria e começou a viagem de volta, desaparecendo na névoa que já começava a se fechar novamente. Beatriz estava sozinha. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia, apenas o gemido baixo e constante do vento que saía da boca da mina. Ela respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões. Endireitou as costas, um gesto de desafio contra o medo que ameaçava paralisá-la. Ela caminhou lentamente em direção à casa. Cada passo parecia pesado, como se andasse no fundo de um rio. A varanda da frente rangia sob suas botas. A porta de madeira maciça estava entreaberta, pendendo de uma única dobradiça enferrujada, e foi no degrau mais alto da varanda que ela viu algo pequeno, uma mancha de cor vibrante contra a madeira podre e cinzenta. Ela se aproximou, os olhos se ajustando à penumbra. Era um pássaro, um sanhaçu frade, com seu peito azul celeste e cabeça cinza, lindo e morto. O pescoço estava quebrado num ângulo antinatural. Uma única gota de sangue vermelha e brilhante manchava as tábuas do chão. Era uma morte recente, muito recente. Movida por um impulso que não compreendia, Beatriz se agachou. Hesitou por um momento, então estendeu os dedos trêmulos e tocou a pequena criatura. Ainda estava quente. O calor do pequeno corpo se foi rápido. Em minutos, o pássaro em sua mão era apenas um punhado de penas e ossos frios, um peso inerte. Beatriz não o jogou fora. Ela o carregou para a beira da cratera da mina, a boca escura que exalava um hálito gelado,
e o depositou gentilmente sobre uma rocha coberta de musgo. Um enterro silencioso, um gesto de respeito, ou talvez um ato de desafio. Eu vejo o que vocês fizeram, eu não tenho medo. Uma mentira. O medo era uma coisa viva dentro dela, um animal de garras frias se aninhando em seu peito. Ela empurrou a porta da frente. O rangido foi um grito de dor, um som de madeira velha e metal enferrujado que ecoou pela casa vazia e morreu sem resposta. Dentro, o tempo havia parado. O ar estava perto, denso, com o cheiro de décadas de abandono. Uma mistura nauseante de mofo, madeira podre, fezes de morcego e o odor mineral e úmido que subia do chão, como se a própria terra estivesse exalando o hálito de um túmulo. A pouca luz que entrava pelas janelas sujas revelava uma sala ampla. Móveis robustos, ou o que restava deles, jaziam cobertos por lençóis de poeira tão grossos que pareciam mortalhas. Teias de aranha pendiam do teto alto em cortinas fantasmagóricas, balançando lentamente na corrente de ar que entrava pela porta aberta. Beatriz entrou, e o som de seus passos no assoalho de tábuas largas era uma profanação naquele silêncio sepulcral. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira que dançavam nos feixes de luz pálida. Ela explorou o andar térreo com cautela, o coração batendo um ritmo pesado contra as costelas. A sala de jantar, com uma mesa massa cercada por cadeiras viradas. A cozinha nos fundos, um pesadelo de fuligem e gordura antiga, com um fogão a lenha de ferro que parecia um altar a um deus esquecido. Em toda parte, o mesmo selo de decadência, de vida que se foi e foi esquecida. Uma escada de madeira subia para o segundo andar, mas vários degraus estavam quebrados, revelando um negrume que prometia apenas uma queda perigosa. Ela não subiria ali. Decidiu que o quarto principal no térreo, apesar do colchão rasgado de onde saía palha mofada, seria seu refúgio. Pelo menos a porta tinha um ferrolho de ferro, ainda que enferrujado. Ela passou o resto da tarde numa fúria de atividade. Não era limpeza, era uma batalha. Varrer o tapete imundo de fezes de morcego e carcaças de insetos, arrancar os lençóis podres da cama que se desfaziam em suas mãos, espantar aranhas do tamanho da palma de sua mão, que corriam para as sombras com uma velocidade profana. O trabalho físico era um bálsamo, mantinha seus músculos queimando e sua mente ocupada, longe dos sussurros do vento e da imagem daquele pássaro morto. A noite chegou sem aviso. Nas montanhas, a escuridão não desce. Ela sobe da terra, um vapor negro que engole as cores e as formas. Com a escuridão veio o frio. Um frio diferente daquele do lado de fora. Era um frio úmido, penetrante, que parecia emanar das próprias paredes de pedra da casa. Beatriz acendeu a lamparina a querosene que trouxera. A pequena chama amarelada era uma ilha de vida num oceano de trevas, projetando sombras longas e dançantes que transformavam os móveis cobertos em monstros agachados. Ela comeu o que restava de sua broa de milho, sentada na beira da cama, com a lamparina no chão ao seu lado. O silêncio da tarde havia desaparecido. A casa agora respirava, gemia. Assoalhos estalavam no andar de cima, como se alguém andasse com passos lentos e cuidadosos.
O vento assobiava pelas frestas das janelas, criando melodias tristes e assustadoras. É só a casa velha, ela sussurrou para si mesma, a voz soando estranha e alta, madeira se contraindo com o frio. Mas então ela ouviu outro som. Era baixo, quase imperceptível. Um som que não vinha de cima nem de fora, vinha de baixo, do chão sob seus pés. Um arrastar, lento, rítmico. Beatriz congelou, o pedaço de broa parado a meio caminho da boca. Prendeu a respiração, o silêncio em seus ouvidos se tornando um zumbido. Lá estava de novo, um som de algo pesado sendo arrastado sobre pedra, seguido por um baque surdo e outro. Arrastar, baque, arrastar, baque. Sua mente lógica, a mente que aprendera com Gregório a medir e calcular, buscou uma explicação. Um animal, um tatu canastra cavando sob a casa, o vento canalizado pela chaminé, mas seu instinto, uma sabedoria mais antiga e profunda, gritava que não era nada disso. O ritmo era metódico demais, intencional demais. Ela se levantou, o coração agora um tambor descontrolado. Pegou a lamparina. A mão tremia tanto que a luz vacilava, fazendo as sombras saltarem como demônios. Saiu do quarto, pé ante pé, seguindo o som. Ele a guiou pelo corredor escuro, passando pela sala principal até a cozinha. Ali, o som era mais alto, mais claro. Vinha, sem dúvida, debaixo do assoalho. Ela se ajoelhou, o frio das tábuas penetrando o tecido de seu vestido. Colocou o ouvido contra a madeira e fechou os olhos. O som vibrava através do assoalho, uma pulsação sinistra, e por baixo do arrastar e dos baques, ela ouviu algo mais, um gemido. Um som baixo gutural abafo pela terra e pela madeira. Era humano. Um grito ficou preso em sua garganta. Ela se levantou num salto, recuando, o corpo todo tremendo. Sua primeira reação foi correr, sair daquela casa maldita, se embrenhar na noite fria e nunca mais olhar para trás. Mas para onde? A névoa, a escuridão, o frio, a morte certa e a imagem das crianças que poderiam estar ali embaixo, sofrendo. Não, não era uma opção. Ela respirou fundo, forçando o ar gelado para dentro dos pulmões, tentando apagar o fogo do pânico. Precisava pensar, precisava ser como Gregório. Uma lembrança veio, nítida como o dia em que aconteceu. Gregório, em sua casa em Ouro Preto, batendo com os nós dos dedos numa parede recém-rebocada. Ele sorriu para ela. Escute, Beatriz, o som. Ele te conta a história do que está por trás. Ele bateu em outro lugar. Vê? O som macio, pedra sólida. Agora aqui. Ele bateu novamente e o som foi diferente, oco. Aqui tem um espaço vazio, um antigo duto de chaminé que o pedreiro cobriu. O som é a chave. Ele revela o que os olhos não podem ver. O som é a chave, com a memória do marido como um guia inesperado. Beatriz voltou a examinar o chão da cozinha. Não com pânico, mas com método. Deixou a lamparina no centro e começou a bater no assoalho com o cabo de uma faca de cozinha enferrujada que encontrara. Tábuas de madeira, uma após a outra. O som era sólido, consistente, mas quando chegou perto do velho fogão a lenha, numa área mais escura e escondida por uma prateleira caída, o som mudou. Oco. Ela arrastou a prateleira com um esforço
que fez seus músculos protestarem. As pernas da prateleira rasparam no chão, um som agudo que a fez estremecer. E ali, coberto por uma camada de sujeira e fuligem, ela viu. Não era um alçapão de madeira. Era pior. Uma grande daqueritspirae. Escapera, quase perfeitamente ajustada ao chão, com um anel de ferro grosso e enferrujado chumbado no centro. Estava selada com um cimento antigo e rachado. Uma tumba. O som vinha dali de dentro. O medo voltou com força total, mas agora vinha misturado com uma determinação fria. Ela correu de volta para a sala principal, para a lareira. Encontrou o que procurava. Um atiçador de lareira. Uma barra de ferro maciça, pesada e longa, a ponta levemente curvada. Era a única ferramenta que tinha. Teria que servir. Voltou para a cozinha, o atiçador gelado e pesado em sua mão. Encaixou a ponta curvada sob o anel de ferro. Apoiou a outra extremidade numa fenda entre as pedras do chão para criar uma alavanca. Respirou fundo e empurrou com todo o peso do seu corpo. Nada. A laje nem se moveu. O ferro apenas gemeu em protesto. Ela tentou de novo, e de novo. O suor começou a escorrer por seu rosto, misturando-se com a sujeira. Seus braços tremiam de esforço. Os músculos de suas costas queimavam como se estivessem em chamas. A frustração se transformou em raiva. Raiva de Gregório por tê-la jogado ali. Raiva de Silvestre por seu sorriso cruel. Raiva de quem quer que estivesse por trás daquele som, por trás daquela porta de pedra. Ela se posicionou novamente, os pés firmes no chão escorregadio. Pearl, em vez de empurrar, puxa com uma força que não sabia possuir. Uma força nascida do desespero. Seus músculos gritaram. As mãos escorregaram no metal enferrujado, rasgando a pele. Ela não sentiu um estalo alto, seco, como um osso quebrando. Ela olhou. Uma fissura fina como um fio de cabelo apareceu no cimento que selava a laje. Um pequeno sopro de ar escapou da fenda, fétido e gelado, com um cheiro de doença e de carne podre que fez seu estômago revirar. Era o cheiro daquele sofrimento. A visão daquela pequena vitória, a prova de que havia algo ali, a encheu de uma nova e terrível energia. Ela não parou. Usou o atiçador para alargar a fissura, quebrando pedaços do cimento velho que se esfarelava como areia. As unhas de seus dedos se quebraram, a pele dos nós de seus dedos sangrava. Ela não se importava. Bateu, forçou, alavancou. O suor pingava de seu queixo no chão imundo. O som de seu coração pulsou em seus ouvidos. E então, com um rangido profundo, um som de pedra raspando contra pedra que pareceu vir das entranhas da terra, a laje se moveu 1 centímetro, depois outro. Era pesada demais para levantar, mas ela conseguiu arrastá-la o suficiente para abrir uma fresta. Uma abertura escura e estreita. Ofegante, coberta de suor e sujeira, ela pegou a lamparina. Ajoelhou-se na beira do abismo que criara. A luz amarelada penetrou a escuridão, mas foi engolida. Não revelou nada além de mais escuridão. Um breu absoluto. Ela baixou a lamparina na fenda. A luz revelou os primeiros degraus de uma escada de pedra, escorregadios de limo e umidade, que desciam para o negrume. E então, do negrume, um som, um arrastar metálico, inconfundível, o som de uma corrente no chão de pedra. O ar que subiu da escuridão era uma coisa física, um vapor frio carregado com o cheiro de terra molhada, de pera e de algo mais, algo podre,
o cheiro de sofrimento estagueado. Beatriz segurou a lamparina com uma mão e, com a outra, apoiou-se na borda da abertura, o coração um martelo contra as costelas. Descer. Ela precisava descer. Estou descendo, ela gritou, a voz soando fina e frágil, engolida pela escuridão. Não se assuste, vim para ajudar, mais para dar coragem a si mesma do que para avisar quem quer que estivesse lá embaixo. Os degraus de pedra eram traiçoeiros, cobertos por uma camada de limo verde e escorregadio que parecia vivo sob o toque. Ela desceu devagar, um degrau de cada vez, mantendo o corpo colado à parede úmida e fria. A luz da lamparina projetava sua própria sombra na parede à sua frente, uma figura gigante e trêmula que dançava a cada passo. O som da corrente arrastando ficou mais alto. Agora ela podia distinguir o tilintar metálico, um som que falava de peso e de confinamento. Quando seus pés tocaram o chão de terra batida, ela parou. O silêncio aqui embaixo era diferente. Era um silêncio peso, pressurizado, que fazia seus ouvidos zumbirem. A luz fraca da lamparina revelou primeiro as paredes de pedra bruta, escorrendo umidade que brilhava como lágrimas negras. O teto era baixo, claustrofóbico, e então a luz encontrou o canto. Virgem Santíssima! Um grito mudo se formou em sua garganta. Ela levou a mão livre à boca, sufocando-o. Acorrentada à parede por uma corrente grossa e enferrujada presa a uma argola no tornozelo, estava uma mulher. Era difícil dizer sua idade. Estava tão magra que os ossos da clavícula e das costelas eram visíveis sob a pele esticada e suja. O vestido, um trapo imundo, mal cobria o corpo coberto de feridas. Algumas eram cicatrizes antigas, brancas e tortas. Outras eram chagas abertas, a carne ao redor inchada e arroxeada. O cabelo crespo era uma massa emaranhada de sujeira, sangue seco e talvez fezes. Mas eram os olhos que quebraram o coração de Beatriz. Fundos nas órbitas, vidrados de desnutrição e desespero, eles se arregalaram com a luz, piscando com uma dor ofuscante. Não. Por favor. A mulher sussurrou, a voz um coachar rouco, infantil. Ela se encolheu contra a parede, tentando se fundir com a pedra. O som da corrente, um protesto metálico. Eu fico quieta, juro, não faço barulho. Ela não esperava ajuda. Esperava uma surra. Eu não vou te machucar. Beatriz largou a lamparina no chão e se aproximou devagar, de joelhos, como quem se aproxima de um animal assustado. Ai! Meu Deus, o que fizeram com você? Quem te prendeu aqui? A mulher começou a chorar. Soluços ricos e fracos que sacudiam o corpo frágil, como se ela não tivesse mais lágrimas para derramar, apenas a memória da dor. Pensei que ia morrer aqui, no escuro, sozinha. Você não vai morrer, disse Beatriz, a voz embargada, mas firme. Ela segurou o rosto da mulher com as duas mãos, sentindo os ossos da mandíbula salientes sob a pele fria. Eu prometo, como é seu nome? Madalena. A voz foi um fio de som. Me chamo Madalena. Madalena, eu vou te tirar daqui. Beatriz examinou a corrente.
O elo que prendia na argola na parede estava corroído pela ferrugem e pela umidade de anos. Era o ponto mais fraco. Ela correu escada acima, o ar da cozinha parecendo incrivelmente fresco e limpo em comparação. Pegou o atiçador de ferro e desceu novamente. Levou quase uma hora de esforço brutal. As mãos de Beatriz sangravam com o atrito do metal. Os músculos de seus braços e ombros queimavam como se estivessem em chamas. O suor escorria para seus olhos, cegando-a, mas ela não parou. Usou o atiçador como alavanca, torcendo, batendo, forçando o elo enferrujado. Madalena observava em silêncio, os olhos arregalados, a esperança uma emoção tão estranha e dolorosa que ela mal ousava respirar. Finalmente, com um estalo metálico que ecoou pelo porão como um tiro, o elo cedeu. Madalena desabou no chão, o corpo mole, sem forças. A corrente ainda estava presa ao seu tornozelo, mas ela estava livre da parede. Água! Madalena implorou, os lábios rachados e sangrando. Por favor, água! Beatriz subiu correndo, pegou o cantil de couro e voltou. Ergueu a cabeça de Madalena gentilmente, apoiando-a em seu colo e deixou a água escorrer devagar sobre sua boca. Ela bebeu com uma sofreguidão desesperada, engasgando, tossindo, mas bebendo como se quisesse engolir um rio. Devagar, devagar, Beatriz murmurou, acariciando o cabelo emaranhado. Você está segura agora. Mas enquanto dizia isso, a luz da lamparina no chão revelou algo mais. O porão era maior do que parecia. A escuridão recuava para o que parecia ser a entrada de um túnel de mina, um streck. E de dentro daquela escuridão mais profunda veio um som que Beatriz conhecia bem de quando sua irmã tivera filhos, um choro de bebê, baixo, fraco, mas inconfundível. O sangue de Beatriz gelou. Ela olhou para Madalena, que agora chorava abertamente, as lágrimas deixando rastros limpos no rosto sujo. Madalena, Beatriz sussurrou, o medo apertando sua garganta como uma mão. Tem mais alguém aqui? As crianças... Madalena conseguiu dizer, a voz quebrando. Por favor, as crianças, elas estão com fome, com tanto frio. Crianças, no plural. Beatriz sentiu o mundo girar. Deixou Madalena apoiada na parede e, pegando a lamparina, cambaleou em direção à boca do túnel. O ar que vinha de lá era ainda mais frio, com um cheiro mais forte de terra e de excrementos. Olá! Ela chamou, a voz um eco fraco nas paredes de pedra. O choro parou. Um silêncio súbito e aterrorizado tomou seu lugar. Lá entrou no túnel, a luz da lamparina cortando o negrume. A poucos metros, numa pequena alcova escavada na rocha, ela os viu. E o horror que sentira até agora foi apenas um prelúdio. 3 crianças pequenas estavam amontoadas no chão de terra, abraçadas umas às outras para se aquecerem. A mais velha, uma menina de talvez 7 anos, de pele parda e olhos enormes e assustados, olhava para Beatriz com uma expressão que não era de esperança, mas de puro terror. Ela protegia com seu corpo magro um menino de uns 5 anos, de barriga inchada, e um bebê de talvez 1 ano, enrolado em trapos. Não grita, senhora, a menina sussurrou, a voz tremendo. A gente fica quietinho, não faz barulho. Beatriz caiu de joelhos. As lágrimas que segurara até agora vieram numa torrente. Eu não vou machucar vocês, ela disse, a voz quebrada. Eu vim tirar todos daqui. Levou todos para cima.
Primeiro o bebê, tão leve que parecia feito de galhos. Depois o menino, que mal conseguia andar. A menina mais velha subiu sozinha, agarrada à saia de Beatriz, como se sua vida dependesse disso. Por último, ela desceu mais uma vez e ajudou Madalena. A jovem se arrastou até os degraus, mas subir foi uma provação. Beatriz teve que praticamente carregá-la. O som da corrente arrastando nas pedras um eco sinistro de sua prisão. No quarto que limpara à luz trêmula de 2 velas, ela os alimentou com o pouco que tinha. Amoleceu a farinha de mandioca em água, quebrou a rapadura. O bebê, que a menina chamava de Samuel, mal tinha dentes. Beatriz mastigou a rapadura primeiro e colocou em sua boca, como uma mãe-pássaro. Quando todos estavam um pouco mais calmos, enrolados no único cobertor que ela tinha, Beatriz sentou-se na beira da cama e olhou para Madalena. "Agora", disse ela, a voz baixa, mas firme, "você precisa me contar tudo." Madalena fechou os olhos. As palavras não vieram fáceis. Vieram em pedaços, como cacos de vidro de uma memória estilhaçada. Eu era da casa", ela começou, a voz um sussurro rouco. "Do coronel Belmiro, o antigo dono. Ele não era só fazendeiro. Ele tinha um negócio, trazia gente." "Gente?" Beatriz perguntou. "Escravos, mesmo depois da lei, escondido. Vinham pelo mar, subiam o rio e ficavam aqui, na mina, antes de serem vendidos para as fazendas de café mais para o interior. A mina não era de ouro, era de gente." O ar ficou rarefeito. Beatriz sentiu um calafrio que não era do frio da noite. "Eu tentei fugir uma vez. Eu tinha 16 anos. Me pegaram, o coronel. Ele me trancou no porão, disse que ia me ensinar a não ter mais vontade própria." A voz dela falhou. "Mas antes que pudesse me vender, ele sumiu. Numa noite, sumiu e me esqueceram lá embaixo." "Mas isso foi há anos, Madalena. Como você sobreviveu?" "Não fiquei sozinha o tempo todo." Madalena abriu os olhos e neles havia um abismo. O negócio não morreu com ele. Outros homens ricos, continuaram usando o lugar, traziam gente, e quando não precisavam mais, ou quando a mercadoria estava estragar, eles jogavam no porão e esqueciam. Beatriz sentiu um soco no estômago. As mães dessas crianças. Madalena olhou para os pequenos adormecidos. Foram deixadas aqui, uma de cada vez. A primeira foi a mãe de Luzia. Ela apontou para a menina mais velha. Chegou grávida, deu à luz ali embaixo, no chão de terra, com a minha ajuda. Depois, levaram ela embora. Deixaram a menina comigo. Ela engoliu em seco. Depois veio a mãe de Bento. A mesma coisa. Levaram a mãe, deixaram a criança e a última. A voz dela quebrou completamente. Ela morreu no parto. O bebê Samuel sobreviveu. Eu a enterrei." "Enterrou?" Beatriz sussurrou, horrorizada. Madalena não respondeu com palavras. Ela se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede, e fez um gesto para Beatriz segui-la, pegando a lamparina. "Tem mais uma coisa que a senhora precisa ver." Elas desceram novamente para o inferno. Madalena, mancando, o som da corrente, um acompanhamento fúnebre, guiou Beatriz para além do lugar onde estivera acorrentada, para o fundo do túnel principal, mais fundo do que Beatriz fora antes. O ar ali era pesado,
com um cheiro adocicado e podre de decomposição. Madalena levantou a mão trêmula e apontou. Na luz bruxuleante da lamparina, Beatriz viu. Não eram túmulos formais, eram pequenas elevações na terra batida. 6 delas. A terra estava mais escura e remexida em alguns pontos. Sobre uma delas havia uma pequena cruz, feita de 2 galhos amarrados com um pedaço de tecido rasgado. Quando eu tinha forças, Madalena sussurrou, a voz desprovida de qualquer emoção, eu cavava com as próprias mãos, para que os bichos não pegassem. As outras, eu só cobria com pedras. Beatriz se inclinou para a frente, as mãos nos joelhos, e vomitou. Um espasmo violento e incontrolável de bile e do pouco que comera. Aquele lugar não era uma prisão, era um cemitério. Um matadouro de almas esquecidas. Quando conseguiu se recompor, trêmula e fria, ela olhou para Madalena. Quem? Quem são esses homens? Não sei nomes, Madalena tremeu, mas ouço as vozes lá em cima. E tem um que vem de vez em quando, um homem alto de bigode, usa roupa cara, colete de linho. O sangue de Beatriz gelou. Colete de linho, um homem alto de bigode. A voz dele, como é? Ela perguntou, já sabendo a resposta. Grossa, autoritária. Madalena fechou os olhos, revivendo o terror. Ele é cruel. Diz que a gente é menos que bicho, que não servimos para nada, além de trabalhar até cair morto. Beatriz não precisava ouvir mais nada. Conhecia apenas um homem que se encaixava naquela descrição. O sobrinho que herdara tudo, o homem que se oferecera para comprar aquele farto dela por um valor simbólico. Silvestre, o silêncio que se seguiu ao nome de Silvestre não era de paz. Era o silêncio do vácuo antes da tempestade, o ar parado antes do raio. Foi quebrado não por uma voz, mas por um som, distante, surdo, um galope pesado na terra dura. Madalena foi a primeira a reagir. Seu corpo inteiro enrijeceu, e um gemido baixo, o som de um animal farejando a morte, escapou de seus lábios. Os olhos dela, que por um breve momento continham um vislumbre de esperança, se tornaram 2 poços de terror puro. Ele veio. Ela sussurrou, a voz um fiapo. Ele sabe. Beatriz correu para o quarto. As crianças, assustadas pelo som, estavam acordadas. Luzia, a mais velha, tremia, os olhos fixos na porta. Ela também reconhecia aquele som. Para o porão, agora! Beatriz ordenou, a voz baixa e urgente. Madalena, me ajude. Não havia tempo para perguntas. Não havia tempo para nada. O som dos cacós estava mais perto. Vários cavalos, vindo rápido. Beatriz praticamente empurrou as crianças em direção à cozinha. Madalena, movida por um pânico antigo, agarrou Bento e Samuel. Tem uma saída, ela sibilou. O som da corrente em seu tornozelo, um acompanhamento frenético. Nos fundos da mina, um duto de ventilação, dá para a mata. Eles estavam na beira da escada de pedra quando a porta da frente explodiu. Não foi aberta. Foi arrancada das dobradiças com um único e violento coice. A madeira antiga se estilhaçou, voando para dentro da sala. Silvestre entrou, emoldurado pela noite escura. Atrás dele, 3 sombras brutas, homens grandes, com facões brilhando na luz da lamparina. O cheiro de suor de cavalo e cachaça invadiu a casa. Os olhos de Silvestre varreram a sala, a casa revirada,
e então pousaram em Beatriz na entrada da cozinha. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Minha tia decidiu redecorar o lugar? Onde estão suas boas maneiras? Não se recebe visitas assim? Então ele viu, atrás de Beatriz, a figura frágil de Madalena segurando as crianças. O sorriso de Silvestre desapareceu. Foi substituído por uma máscara de incredulidade, que rapidamente se transformou em fúria pura e gelada. Seus olhos se estreitaram. Você... Ele cuspiu a palavra. Você soltou a mercadoria. Ela tem um nome? Beatriz respondeu, o corpo tremendo, mas a voz surpreendentemente firme. Ela se colocou entre ele e Madalena. E essas crianças não são propriedade de ninguém. Leis não valem nada aqui em cima, sua tola. Silvestre avançou, o som de suas botas no assoalho como marteladas num caixão. Você não faz ideia de onde se meteu? Ele fez um sinal para seus homens. Peguem todas. A mulher e as crias vão para o porão. A minha tia vai ter uma conversa particular comigo. Um dos homens avançou, um gigante com uma cicatriz no rosto. Beatriz não pensou. Agiu. Agarrou o atiçador de ferro que ainda estava no chão e o brandiu com as duas mãos. Fique longe! O homem riu, um som gutural, e continuou andando. Mas antes que pudesse alcançá-la, um grito veio de fora. Uma voz de mulher, forte. Comandante. Silvestre! Todos pararam. Silvestre virou-se, o rosto contorcido de raiva pela interrupção. Na porta arrebentada, parada contra a noite, estava uma mulher. Negra, de uns 50 anos, forte como uma árvore. Segurava um archote aceso, a chama dançando e cuspindo faíscas, iluminando seu rosto severo. Era a mulher da estalagem, a esposa do tropeiro, Dona Rosa, e atrás dela, saídos da névoa como fantasmas, estavam mais 4 homens armados com foices e porretes. Rosa? Silvestre cuspiu. O que diabos você está fazendo na minha propriedade? Sua propriedade? A mulher riu, um som sem humor. Esta terra nunca foi sua, seu demônio. Ela apenas tolerou seus crimes. Mas a noite de hoje é a última. Ela ergueu o archote. Tem males que só o fogo cura. E com um movimento rápido, ela atirou o archote para dentro da sala. O fogo não começou. Ele nasceu. A chama tocou as teias de aranha fantasmagóricas, que se incendiaram numa teia de luz e desapareceram. Atingiu os lençóis empoeirados que cobriam os móveis e eles explodiram em chamas. A madeira da casa, seca por décadas de abandono, bebeu o fogo como um homem sedento. Bebe água. Em segundos, a sala principal era um inferno. O fogo rugiu como uma fera acordada. Uma parede de calor empurrou todos para trás. Os homens de Silvestre recuaram, assustados. Para o porão? Vão! Beatriz gritou no meio do caos. Ela empurrou Madalena e as crianças escada abaixo, enquanto os homens de Dona Rosa entravam em confronto com os capangas de Silvestre na varanda. O som de metal contra metal, de gritos de dor e fúria, misturava-se ao rugido crescente do fogo. Lá embaixo, na escuridão úmida, o barulho era abafado, mas o teto de pedra já começava a esquentar. Fumaça acre começou a descer pelas frestas da laje. Por aqui! Madalena ofegou, puxando-os para o fundo do túnel, o som da corrente, um choclho desesperado. Correram pela escuridão, tropeçando em pedras soltas. A única luz
Era a da lamparina que Beatriz conseguira pegar antes de descer. O ar estava rarefeito, difícil de respirar. O som do incêndio acima deles era um trovão contínuo. O estalo de vigas de madeira quebrando era como o som de ossos gigantes se partindo. A casa estava sendo devorada. Chegaram ao duto de ventilação. Era uma abertura estreita na rocha, pouco mais que um buraco, por onde entrava um fiapo de ar fresco e o cheiro da noite. Eu passo as crianças primeiro, Beatriz disse, a garganta ardendo com a fumaça. Ela passou Samuel, depois Bento. Quando foi a vez de Luzia, a menina hesitou, os olhos arregalados de terror, olhando para trás. E de trás, da escuridão do túnel, veio um vulto. Era um dos capangas, o gigante com a cicatriz. O rosto sujo de fuligem, os olhos vermelhos de fúria. Ele tinha se separado da luta lá em cima e o seguira. Com um rugido, ele se lançou para a frente, não para Beatriz, para a criança. A mão dele, grande como um presunto, agarrou o braço de Luzia. A menina gritou, um som agudo de puro pavor. O tempo parou. Naquele instante, a viúva, a mulher de bons modos, a senhora de ouro preto, morreu. Em seu lugar nasceu outra coisa. Algo primal. Beatriz não gritou, não hesitou. Seus olhos caíram sobre uma pedra solta no chão do tamanho de seu punho. Sua mão a pegou, sentindo o peso frio e áspero, e num movimento fluido, nascido do mais puro instinto de proteção, ela se ergueu e golpeou. Com toda a sua força, a pedra atingiu a têmpora do homem. O som não foi alto, foi oco, molhado. O homem congelou. O aperto em Luzia voou. Os olhos dele se reviraram, a surpresa substituindo a fúria. E ele caiu de lado como um saco de grãos, sem um gemido. Beatriz ficou parada por um segundo, o peito arfando, a pedra ainda na mão, agora quente e pegajosa, o sangue do homem em sua pele. Ela olhou para a sua obra, o primeiro ato de violência de sua vida. Não sentiu horror, não sentiu culpa, sentiu apenas o silêncio gelado que se seguia a uma necessidade terrível. Vamos. A voz dela era um sussurro rouco. Ela empurrou Luzia pelo duto. A menina, em choque, obedeceu. Madalena, com dificuldade, passou em seguida. Por último, Beatriz se arrastou pela abertura estreita, raspando as costas e os quadris na rocha. Eles saíram nos fundos da propriedade, na beira da mata. O ar frio da noite era como um tapa no rosto, limpo e abençoado depois da fumaça. Atrás deles a boca do diabo era uma pira funerária. As chamas subiam alto no céu noturno, um monstro laranja e vermelho que lambia a escuridão, cuspindo brasas que morriam na névoa úmida. O telhado desabou com um rugido ensurdecedor, enviando uma chuva de faíscas para as estrelas. A casa inteira gemia em sua agonia de morte, uma carcaça em chamas se entregando à gravidade. No meio do barulho, um grito se destacou. Um grito de pura fúria e frustração. Beatriz! A voz de Silvestre. Ele sobrevivera à luta. Elas não olharam para trás. Beatriz agarrou a mão de Luzia. Madalena, com Samuel nos braços, segurou Bento, e elas correram, tropeçando, caindo, levantando, entraram na mata fechada, onde galhos arranhavam seus rostos e cipós agarravam seus pés. O som da corrente de Madalena, ainda presa, era o ritmo desesperado de sua fuga. Atrás delas o fogo iluminava a crueldade dos homens. À frente, apenas a escuridão, a névoa e a promessa incerta de um novo dia. Correndo, apenas correndo. A fuga não foi uma corrida, foi um rastejar.
um rastejar pela escuridão, pela lama gelada, pela vegetação que os açoitava como penitência a cada som de um galho quebrando, o pio de uma coruja. Eles congelavam, os corações batendo em uníssono contra o silêncio da mata. O fogo atrás deles morreu lentamente, e com ele se foi a luz e o calor, deixando-os entregues ao frio impiedoso da serra. Eles não teriam sobrevivido. Uma mulher da cidade, uma ex-cativa aleijada e 3 crianças pequenas teriam sido encontrados por Silvestre ou devorados pela própria montanha. Mas não estavam sozinhos. Dona Rosa os encontrou antes do amanhecer. Ela e seus homens surgiram da névoa como espíritos da terra, trazendo cobertores, água e um silêncio que era mais reconfortante que qualquer palavra. O caminho para Ouro Preto não foi uma viagem, foi uma passagem clandestina. Eles caminharam por uma eternidade de noites, passados de mão em mão por uma rede secreta que Beatriz nunca soube que existia. Tropeiros, garimpeiros empobrecidos, padres abolicionistas, ex-escravos que compraram sua liberdade com sangue e suor, gente que não tinha nada, mas que arriscava tudo. Eles se esconderam em porões de igrejas, em ranchos de tropeiros, em quilombos escondidos nas dobras das montanhas. Num desses lugares, um ferreiro de confiança, trabalhando à luz de uma única vela, finalmente quebrou a corrente do tornozelo de Madalena. O som do metal se partindo foi o som mais doce que Beatriz já ouvira. Quando finalmente chegaram a Ouro Preto, sujos, emagrecidos e assombrados, Beatriz procurou o único homem que acreditava poder ajudar, Dr. Raimundo Fonseca, um advogado conhecido por suas ideias abolicionistas e por defender causas perdidas. O escritório dele, como o da cidade, cheirava a papel velho, mas também a tabaco e a esperança. Dr. Raimundo, um homem de 40 e poucos anos, com cabelos já grisalhos e olhos que viam mais do que mostravam, ouviu a história toda em silêncio. Ele olhou para Madalena, para as crianças encolhidas, para as mãos ainda arranhadas de Beatriz. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa. O silêncio se estendeu. É grave, ele disse finalmente, a voz calma, mas pesada. Silvestre é rico, influente, e nós temos a verdade. Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os de Beatriz. A verdade nem sempre basta, senhora, mas, por Deus, vamos fazer com que baste desta vez. O julgamento foi uma guerra, durou 3 meses. Durante esse tempo, Beatriz, Madalena e as crianças ficaram escondidas na casa de uma congregação de freiras abolicionistas. A história vazou, se espalhou pelas gazetas da capital, e o tribunal se tornou o centro das atenções do império. Silvestre chegou no primeiro dia com seus advogados caros, suas roupas importadas, seu ar de superioridade em Tocqueville. Ele negou tudo, chamou Beatriz de louca, histérica, uma viúva vingativa. Chamou Madalena de fugitiva, lera, mentirosa. Mas quando Madalena subiu ao estrado, o mundo mudou. Sua voz, no início, era um sussurro trêmulo. Ela não conseguia olhar para Silvestre, mas então ela olhou para as freiras no fundo do tribunal, para o rosto firme de Beatriz e começou a falar. Ela contou sobre o porão, sobre as mães arrancadas dos bebês, sobre os corpos enterrados na escuridão. Ela não contou com raiva, contou com uma tristeza tão profunda, tão antiga,
que encheu o salão e sufocou o ar. Quando terminou, não havia um olho seco no tribunal, e pela primeira vez a máscara de Silvestre rachou, revelando o monstro por baixo. Beatriz também testemunhou. Mostrou os desenhos que Luzia fizera no esconderijo, desenhos infantis do porão e de um homem de bigode. Contou sobre o pássaro morto, sobre o atiçador de ferro. O testemunho de Dona Rosa e dos outros homens que arriscaram a vida selou o destino. O júri deliberou por 6 horas tensas. Quando voltaram, o presidente do tribunal leu o veredito com uma voz solene que ecoou nas paredes de pedra. Silvestre Vasconcelos. O tribunal o considera culpado de crimes contra a humanidade, tráfico ilegal de pessoas, sequestro, cárcere privado e tentativa de homicídio. A sentença é de 20 anos de trabalhos forçados, com a perda de todos os bens e direitos civis. O grito que Silvestre soltou não foi humano, foi o urro de uma fera enjaulada. Ele foi arrastado pelos guardas, gritando maldições, ameaças, injustiças. Mas sua voz foi ficando cada vez mais distante, até desaparecer. Era o fim. Beatriz abraçou Madalena e as duas choraram ali mesmo, no meio do tribunal. Lágrimas de alívio, de justiça, de um cansaço tão profundo que parecia ter a idade do mundo. Mas a vitória teve um preço. Beatriz descobriu que os bens de Silvestre, que na verdade eram de Gregório e por direito dela, não existiam. Estavam todos hipotecados, enterrados em dívidas de jogo e de negócios obscuros. O armazém fora vendido. A casa em Ouro Preto seria leiloada. Não havia ouro, não havia apólices, apenas promissórias sem valor. Ela estava de volta ao começo, sem nada, 10 anos depois. A noite em Salvador era quente, com uma brisa que vinha do mar e trazia o cheiro de sal e de dendê. O bairro da Liberdade fervilhava com os sons da vida, o ritmo distante de atabaques, risadas de crianças brincando na rua, o chamado de um vendedor de acarajé. Na pequena casa de 2 peças, no final de uma rua de terra, a luz era amarela e suave, vinha de uma lamparina sobre a mesa de madeira simples. No fogão, a lenha, uma panela de barro borbulhava, liberando o cheiro rico de moqueca de peixe com leite de coco. Madalena, o cabelo agora trançado e com fios de prata, mexia a panela com uma colher de pau. As cicatrizes em seus braços eram testemunhas de uma vida antiga, mas o sorriso em seu rosto pertencia apenas ao presente. No quintal minúsculo dos fundos, Beatriz estava sentada num banquinho de madeira. Ela tinha 57 anos agora, os cabelos completamente brancos, as mãos nodosas pela idade e pelo trabalho. Ela não tinha mais nada, e tinha tudo. Luzia, agora uma mulher de 22 anos, professora numa pequena escola para filhos de libertos, estava sentada ao seu lado, lendo um livro à luz que vinha da cozinha. Bento, um jovem de 20 anos, forte e calado, aprendiz de ferreiro, consertava uma ferramenta, o som metálico e ritmado, uma canção de ninar familiar. E Samuel, com 15 anos, o bebê que quase morrera de fome, agora um rapaz alto e magro, desenhava em um pedaço de papel com um carvão, o rosto concentrado. Eles não eram ricos. O dinheiro que Beatriz recebera de uma pequena compensação legal mal dera para o aluguel nos primeiros anos. Ela trabalhou como professora particular. Madalena, como costureira. Juntaram cada tostão para comprar aquela casinha. Era pequena, era pobre, mas era um lar, um porto seguro construído com as próprias mãos,
Uma menina pequena de uns 7 anos, com os mesmos olhos grandes de Luzia, saiu correndo da cozinha e se aninhou no colo de Beatriz. Era Helena, a filha de Luzia, a neta de Beatriz. Vó, conta de novo, a menina pediu, a voz sonolenta. Beatriz sorriu, o rosto se enchendo de rugas. Ela olhou para o céu. A noite em Salvador era diferente da noite nas montanhas. O céu era mais baixo, mais íntimo, e as estrelas pareciam jóias quentes espalhadas sobre um veludo negro. O que você quer saber, meu bem? Das estrelas, as que o vovô Gregório gostava. Beatriz sentiu uma pontada familiar, não de dor, mas de uma ironia antiga, o conhecimento de Gregório, más medições, estrelas, ferramentas para possuir a terra, para delimitar propriedades, para acumular riquezas. Ela pegou a mãozinha da neta. Está vendo aquelas 3 ali, em fila? Ela apontou com o queixo. As 3 Marias. Elas são parte de um caçador gigante, que os antigos chamavam de Órion. E aquela estrela bem brilhante mais para o sul é o Cruzeiro do Sul. Ele sempre nos mostra para onde ir, não importa quão perdida a gente esteja. A menina olhou para o céu, os olhos brilhando com a maravilha. Ele usava as estrelas para achar ouro? Beatriz a abraçou com força, sentindo o calor do corpo pequeno contra o seu. O cheiro de moqueca se intensificou, misturando-se com o perfume de jasmim que vinha do muro do vizinho. Madalena chamou da cozinha, a voz cheia de carinho. A janta tá pronta. Não, meu amor, Beatriz sussurrou no ouvido da neta, a voz embargada por uma emoção que não tinha nome. Ele as usava para medir a terra, mas nós as usamos para medir sonhos. E ficaram ali, em silêncio, avó e Nitá, olhando para o mapa infinito do céu. Não havia mais fantasmas, não havia mais frio. Havia apenas o calor daquela noite baiana, o som da vida ao redor e a paz. Uma paz conquistada com sangue, suor e lágrimas. Uma paz verdadeira, enfim.